Ela é empresária, jornalista com foco em política e CEO do Ideias, um instituto de pesquisa. Hoje, com vocês, eu tenho a Cila Schumann. Cilinha, tudo bem? Ah, que delícia estar aqui com você, tô adorando. Eu sei, mas eu queria que as pessoas soubessem. O que você faz na política? As pessoas precisam aprender a votar. Elas não sabem votar aqui, né? Assim, direito, ou sabem. É, porque as pessoas falam muito isso. Ah, e o Bolsonaro era fascista, o Lula é comunista. Eu acho que eu aprendi a colocar limite muito tarde na minha vida. Eu não sabia dizer não, nem para trabalho, nem para relacionamento, nem para sair, nem para nada. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim: ah, mas com o tempo que você deve levar tratando dessa juba, não deve ter tempo para botar nada na cabeça mesmo. Gente. Oi, amigos, eu sou Vivi Mascaro, jornalista, e eu tô estreando meu podcast. Eu sou conhecida por ter 1 milhão de amigos e eu consigo tirar deles, assim, muitas coisas íntimas. Então, hoje, com vocês, eu tenho a Cila Schumann, minha amiga, que além de ser linda, é muito inteligente, tem umas 4, 5 profissões que depois ela vai contar pra gente aqui. Ela é empresária, jornalista com foco em política e CEO do Ideias, um instituto de pesquisa. Cilinha, tudo bem? Ah, que delícia estar aqui com você, tô adorando, minha Tá amiga. gostando? Gente, olha que gata. Vamos fazer a primeira pergunta. Cila, o que você faz na política? Que muita gente, eu sei, mas eu queria que as pessoas soubessem. O que você faz na política? E faz muito tempo, né? Porque de todas as profissões que você tem, aqui você faz sempre, desde que eu te conheço, que são muitos anos, é a política. Então a gente queria entender um pouquinho, os meus telespectadores. Eu até estava ouvindo agora no South by Southwest último, dizendo que os jovens vão ter de 11 a 20 profissões na vida, que era uma coisa que na minha geração isso não existia, né? Você era jornalista, você era jornalista. E acho que eu já fui assim, mas sempre com uma coerência, sempre o fio condutor do que eu faço tem a ver com comunicação, com política, com reputação e, enfim, são variações sobre o mesmo tema, mas eu sou sempre muito curiosa e novidadeira. Eu acho que a curiosidade é que me faz ser, diria, jovem até com a idade que eu tenho, porque eu sempre quero coisas novas, sempre quero aprender. Então, o que eu faço hoje, eu sou CEO de um instituto de pesquisa chamado IDEA. Eu trabalho com pesquisa de consumo, pesquisa de comportamento, mas durante, principalmente os períodos eleitorais, eu trabalho para o mercado financeiro, fazendo leitura de cenário, quer dizer, contando para o mercado o que está acontecendo e vai acontecer na política para que eles possam fazer os investimentos deles. Então, isso é o que eu faço na política hoje. Inside Information? Também tem Inside Information, mas tem muito dado, né? Eu pesquiso muito, a gente acredita lá no IDEA que pesquisa não é só um tipo, né? Uma metodologia, não é só você fazer pesquisa quantitativa, por exemplo, ou qualitativa, ou monitoramento de rede. A gente faz tudo e tem uma visão muito 360 graus do que está acontecendo para dar segurança para o nosso cliente poder investir. Então, poder tomar suas decisões. E sendo mulher nesse trabalho, você já sofreu alguma discriminação? As pessoas confiam? Porque tem aquela coisa, o mercado financeiro é um pouco masculino, né? Assim, ainda. Muito. Hoje em dia, eu acho que é um pouco masculino e a política totalmente, né? Hoje em dia a gente tem grandes mulheres nesse cenário, mas ele é uma coisa muito poucas. Muito poucas, mas é muito machista. Você já sofreu algum preconceito? Já sofri tudo. Jura? Todos. Já sofri assédio, preconceito, tudo que você possa imaginar e ainda sofro, o que me deixa maravilhosa, feliz, né? O que me deixa mais impactada é ainda sofrer, né? As duas coisas. Mas eu acho que o que fez eu enfrentar esse mundo, eu comecei muito cedo a trabalhar, Vivi, num momento em que, imagina, essa coisa de ser machista e masculino era totalmente, assim, eu sou das pouquíssimas mulheres na minha área. E eu acho que eu dei certo porque eu não tinha consciência, acho que ninguém tinha consciência nessa época do que era assédio e do que era preconceito contra a mulher. Então eu só ia em frente. E assédio, eu nunca sofri nada muito grave, assim, nada assim, marcante, mas sofri muitos pequenos assédios o tempo todo, até porque, né, como eu disse, eu comecei muito jovem e era das poucas mulheres. Mas o meu jeito de reagir a isso, hoje eu olho para trás, era dando risada, imagina.
Eu fazia hahaha, tipo assim, o cara vinha pra cima de mim e eu falava, você tá doido? Hahaha. E aí aquilo desmontava a pessoa, eu não sei, mas eu fazia isso intuitivamente. Hoje que eu olho pra trás, eu não tô recomendando que se faça assim, Não tá? façam hahaha hoje em dia. Não façam hahaha hoje em dia, até porque hoje eu tenho, né, uma super consciência e percebo muito mais. Eu tenho um sócio, que é o Maurício Moura, que é o fundador da minha empresa, que tem uma sensibilidade enorme com esse tema. Então a gente cuida muito de todas as mulheres que trabalham com a gente, do nosso ambiente. Eu sou sócia de uma empresa de tecnologia, 50% de mulheres, a maioria mulheres na direção. Então a gente cuida muito disso e leva muito a sério. Não acho mais hahaha de nada disso. Não tem mais graça. Não né? tem graça nenhuma, aliás. E como você se relaciona com... Você tem namorado? Eu tô sem namorado agora, mas aceitando inscrições. Mas qual que é a tua relação com a tecnologia? Eu me relaciono profundamente com a tecnologia, assim, essa coisa de eu falar que eu sou novidadeira e curiosa me fez sempre estar up to date com a tecnologia, tanto é que eu sou sócia de empresas de tecnologia hoje e, enfim, eu não sou, obviamente, nativa digitalmente, então acho que a gente sofre um pouco por não ser, eu vejo uma diferença, sei lá, com meu filho, que tem uma diferença brutal, mas eu procuro sempre estar muito up to date, porque, enfim, porque é o mundo, né, onde a gente está. E, assim, eu sou sócia de uma empresa, de duas empresas, aliás, que são tecnologia na veia. Uma chama V-Tracker, que é uma das ferramentas maiores de monitoramento de rede social que tem no Brasil, então isso é tecnologia total, e de uma empresa que chama Pinion, que é uma ferramenta, é um aplicativo. Eu tenho 3 milhões de usuários inscritos nesse aplicativo, e a gente deu uma pivotada nele na pandemia para fazer só missões de ESG nele, porque a gente paga para as pessoas quando elas fazem uma missão ali dentro. Então a gente fazia muito para pesquisa, para a indústria, para o varejo, e na pandemia a gente percebeu assim que entraram muitas mulheres dentro do aplicativo, porque cada missão você ganha um dinheirinho, então você ganha 10 centavos, um real, 10 reais, e agora a gente pivotou porque a gente acha que a gente tem que transformar esse mundo num mundo melhor através da tecnologia. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de limpeza de praias no litoral inteiro do Brasil, na costa inteira, em que eu peço para a pessoa ir lá, pegar um saquinho de lixo, me mandar uma foto de que ela fez aquilo e eu pago ela para fazer isso. Então, a gente faz esse tipo de coisa. Então, é tecnologia na veia. E no Instituto de Pesquisa, no IDEA, também a gente usa muita tecnologia. Eu me adapto muito, eu gosto, assim, por exemplo, pesquisa qualitativa, né, que é uma pesquisa em que você reúne um grupo de pessoas numa sala para debater um tema, seja para um cliente privado, seja de política. Na pandemia não dava para fazer isso, como você ia reunir 10 pessoas numa sala, e a gente começou a fazer pesquisa qualitativa digital, em que a gente faz por Zoom, né, por um aplicativo tipo Zoom. E aí hoje eu acho incrível, porque eu consigo fazer uma pesquisa qualitativa com uma pessoa que está em Manaus, junto com outra que está no Rio Grande do Sul, junto com outra que está no interior de São Paulo, então tornou meu trabalho também, muito, né? mais rico, mais fácil. Então eu enxergo muito essas coisas como sempre oportunidades de ficar melhor, não como empecilhos. Agora tem a inteligência artificial e, tipo, pessoas como eu que escrevem vão perder o emprego. Não, a gente vai usar para ficar melhor, para não fazer coisas que não precisa, né? Eu acho que eu sou muito entusiasta. Como que é seu dia a dia com tanta coisa, Sila? Como é que você, com várias empresas, tem essa coisa da política? Aliás, a política você foi bem, né? Você deve ter arrumado um monte de inimigo, né? Porque todo mundo que ficou um pouco mais na política, essas últimas eleições, elas foram mais difíceis. Olha, não diria que tantos, assim. Eu acho que a minha principal característica, Vivi, acho que é como a sua também, você é mestre nisso, é ser ponte. Eu acho que eu sei muito juntar as pessoas, e você também. Né? Então, eu acho que é difícil eu arrumar um inimigo, porque como eu tenho essa característica muito de... E ponte que eu digo não só coisas que me envolvem. Às vezes eu junto duas pessoas porque eu acho legal e que elas vão se dar bem num negócio, alguma coisa assim, e eu nem tenho a ver com esse negócio. Então, acho que essa minha característica me ajuda bastante. E... assim como a maturidade, eu descobri também que brigar, cara, não serve pra nada. Não brigar pra quê, né? Brigar pra quê? Por que as pessoas ficaram tão polarizadas? Qual que é a sua opinião nisso? Você como uma pessoa que entende bastante desse assunto. Olha, eu acho que os algoritmos
tem muito a ver com isso. Acho que a frustração das pessoas hoje com relação às políticas públicas, né, ao que os governos, ou ao que a economia consegue entregar é muito grande, né? Então tem um nível de frustração mesmo da pessoa que queria ter se dado bem na vida, estar numa condição econômica melhor e não está. Então isso faz com que ela busque alguma radicalização de um lado, e de outro lado os algoritmos eles contribuem demais para isso, porque eles fazem com que você escute, que você saiba mais do mesmo. Então ele fica reforçando aquelas tuas crenças e na verdade assim, isso é totalmente contrário de política, né? Porque política é feita com consenso, debates, com você discordar, e é assim que você cresce. Eu acho que qualquer discussão, inclusive, é assim que você cresce. Mas a gente tem pouco disso hoje, porque ou você está de um lado, ou você é preto, você é branco, e não tem um cinza ali. Não existe, né? Mas o cinza. Para você conversar, e é muito difícil. Mas eu acho muito legal, você tem um grupo fechado, né? Que eu até quero entrar, que você ensina as pessoas um pouco sobre a política, porque eu acho que a grande dificuldade que algumas pessoas têm é de dar opinião sem saber realmente do que elas estão falando. Porque a gente às vezes não sabe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não entendo de política, muita coisa. Se eu ouço aqui uma coisa, eu ouço aqui uma outra coisa. Então, assim, é por isso que eu não gosto de me aprofundar tanto nesse assunto. Obviamente que eu sei o que é certo e errado, mas e assim, eu acho que esse grupo que você criou para ensinar as pessoas a política, as pessoas precisam aprender a votar. Elas não sabem votar aqui, né, assim, direito, ou sabem. Qual que é a sua opinião? Não, acho que saber votar sabem, né? As pessoas votam muito por necessidade, né? O que é bom para elas próprias. E o que é natural e humano, né? Exato. Então a gente está falando de uma grande parcela da população que vota desse jeito porque ela quer que a vida dela melhore, o que eu acho bastante legítimo. Agora, quando você fala eu não entendo, você não está sozinha, Vivi, porque na verdade os políticos querem que você não entenda. Né? A política é uma coisa que eles fazem para poucos, né? Quanto mais você entender, mais complica a vida deles, né? Então, tem essa coisa de primeira. Agora, eu comecei esse grupo porque eu comecei a falar eu falei já várias vezes aqui que eu sou novidadeira, então quando apareceu o Instagram Stories, eu já comecei a fazer. Porque eu queria saber como é que funcionava, eu já saio fazendo. E aí eu comecei a falar de política e eu percebi que as pessoas entendiam o que eu estava falando. Eu misturava um pouco, eu falava de política me maquiando, fazia um pouco de bagunça, mas fazia com que tivesse uma linguagem que as pessoas entendessem. E aí eu fui fazendo isso nessa eleição última, né, com essa questão que você levantou da polarização, estava muito pesado. Então, tudo que eu falava entravam muitos haters. Muita gente achando que eu era petista, que eu era isso, que eu era aquilo, quando não sou nada, né? Você não é petista. Não, eu sou uma pesquisadora, né? Mas eu dizia, por exemplo, que o Lula ia ganhar a eleição, porque era o que a pesquisa estava me dizendo. Aí a pessoa me xingava, dizendo que eu era petista, como assim? Né? Então, essas coisas. E aí eu resolvi criar um grupo fechado para falar da eleição, que a pessoa precisava se inscrever. E isso foi maravilhoso, porque assim, quando a pessoa entra num grupo fechado, ela já não entra para me xingar, né? Porque ela já entra para aprender, né? Entender. Exatamente. E aí foi muito legal, e quando acabou as pessoas pediram para eu continuar, então eu transformei agora ele num grupo de estudos. Então, cada semana eu trago um assunto. Os 2 primeiros foram fascismo, a primeira semana foi comunismo, a segunda fascismo. Olha que maravilhoso. Porque as pessoas falam muito isso. E o Bolsonaro era fascista, o Lula é comunista. E aí, não, nem o Bolsonaro é fascista, nem o Lula é comunista, então a gente fez uma semana disso. Essa semana eu estou falando do DeSantis, né, que é esse candidato republicano que tem muito mais chance de ganhar a eleição nos Estados Unidos na próxima do que o próprio Trump. Se o DeSantis for o candidato, é possível que os republicanos recuperem o governo nos Estados Unidos. Mas quem é esse cara? Então eu estou falando sobre isso. Então tá divertido, gostoso, tá interessante, tá bacana. E quem quiser entra no Instagram. A gente vai deixar aqui. Tem um link, né? E se inscreve e tá gostoso de fazer. Eu gosto muito de fazer isso, sabe, Vivi? Porque eu acho assim, eu tenho 61 anos, eu acho que se eu não passar o meu conhecimento para as outras pessoas a essa altura, para que eu tenho esse conhecimento todo, né? Não, engraçado, né? Essa coisa de ter 61 anos, né? A gente tá nessa semana polêmica aí depois do Oscar, com esse negócio de idade, e eu acho que aqui eu tô trazendo no meu podcast muita mulher mais de 40 anos, assim, que eu acho que é mais a minha idade e tal, e as pessoas que eu
E todas elas estão tocando nesse assunto. Como que você se sente com 61 anos, ensinando as pessoas, bonita desse jeito, super bem vestida, com essa cara? Como é que você se sente sendo uma inspiração? Porque você virou uma inspiração, né, Sila? Eu vejo muita gente falar muito de você, dizer o quanto gostaria de conversar com você. As pessoas querem te conhecer, querem, né, saber um pouco mais eu acho que ser inteligente e ter esses assuntos, acho que virou uma coisa mais as pessoas querem, né? Ser mais inteligentes, querem ser um pouco mais nerds, querem aprender. Eu acho que essa já é uma grande mudança que a gente já teve, assim, na mentalidade das pessoas. Isso é... E os 60 anos? Então, e os o que 60 eles te ajudam nessa anos... assim, a maturidade é uma delícia, né? A maturidade é muito boa, assim, porque eu acho que eu tenho muito menos cobrança comigo mesmo, de um monte de coisas, inseguranças, enfim. A maturidade, assim, essa coisa que eu falei de não brigar, para que brigar, né? Eu tenho uma relação hoje com a vida, com a minha vida e com as pessoas que estão em volta de mim, acho que madura, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Aí tem toda a coisa do corpo, né? Que o corpo nem sempre acompanha. Eu tive um início de menopausa muito ruim. Eu usei uma medicação, uma reposição hormonal que não foi legal, e eu não me liguei que isso estava acontecendo, porque eu achava que eu estava ficando com aquele corpo porque era um corpo da menopausa. Então eu engordei, fiquei esquisita, assim, eu não me sentia no meu corpo. Você não fazia reposição hormonal? Fazia reposição, eu comecei a fazer reposição, e aí junto com isso veio, mas eu achava que era da menopausa, e eu fui em vários médicos de dieta, ninguém achava o que acontecia, e aí eu comecei, sei lá, a comprar umas roupas maiores, mas estava bem infeliz comigo, assim, é muito ruim. É muito ruim você não estar no teu corpo. E até que um dia eu fui numa médica, e ela, a doutora Estela Oliveira, e ela, amiga, eu que comecei com a Estela. Então, e a Estela, eu nem queria mais ir, porque eu já tinha ido em médico em Nova York, eu já tinha ido em 1000 lugares. E aí ela olhou e falou, não, esse hormônio aqui é que está causando isso, você tem que tirar esse hormônio. Eu falava, não, porque eu vou voltar a chorar. Porque quando eu comecei a tomar, quando eu entrei na menopausa, eu chorava muito, eu fiquei deprimida. Não posso chorar, gente, eu trabalho que nem louca, não posso chorar. Chega na frente do cliente e começa a chorar. Não dá, né? Não tem a menor condição. Aí vão falar, mulher, ainda chora, né? Exatamente, o Lula vai ganhar a eleição. Não dava, né? Aí o médico me deu esse hormônio, eu parei de chorar, falei, pronto, parei de chorar, tô ótima. Só que aí eu fiquei com um corpo esquisito, mas eu achava que era da menopausa, eu nunca achei que era do remédio. E aí ela falou, olha, vai demorar tipo 1 ano para eu tirar esse medicamento de você, esse hormônio de você. E aí eu confiei nela, e isso aconteceu. E aí eu voltei a ser quem eu era. E eu voltei a ser quem eu era, e foi incrível. E eu queria deixar isso assim para quem está entrando na menopausa, ou quem, né, é que pesquise, olhe, fale com muita gente, porque a gente não precisa na menopausa engordar, a gente não precisa se sentir mal, a gente não precisa ficar deprimida, a gente não precisa ficar sem energia, e é informação, e olha que eu tinha muita informação e eu caí nessa, então é para pesquisar e olhar e não se conformar, sabe, não, assim, não falo buscar um corpo perfeito, obviamente, que eu com 61 eu tenho um monte de coisa. Mas quais cuidados você começou a ter que você não tinha? Isso até para as pessoas que estão assistindo a gente não ficarem doidas com essa coisa da menopausa. O que você fez de diferente? O que você começou a fazer? Então, qual mudança você? A primeira coisa é equilibrar o hormônio. O hormônio é muito importante e a gente não sabe disso. É você equilibrar o hormônio. E é muito sutil e desequilibra muito rapidamente. Então, você tem que ter um acompanhamento médico muito correto para isso. E aí, a minha médica é maravilhosa e eu consegui ter isso. Então, nos últimos, 4 anos, eu acho, eu consegui ficar do jeito que eu tô e ficar feliz. E aí isso, assim, quando você tá mal, né, que foi a época que eu fiquei, por exemplo, eu parei de treinar, porque eu falava, vou treinar pra quê? Já tô horrorosa, já tô sem energia. Então, você vai largando tudo. E aí, quando você volta a ficar bem, aí você quer fazer tudo, né? Então, hoje eu treino, que eu acho que é muito importante, né? Quando eu voltei a treinar, o povo do meu Instagram e o meu treinador, todos morriam de rir, porque eu falava que eu tinha voltado a treinar para subir no Uber em Miami, né? Porque é alto, né? Aqueles carros altos, e para tirar minha mala da esteira. Eu tenho que ser capaz de fazer isso. Mas assim, guardadas as brincadeiras, depois de uma idade, você tem que ter músculo, você não pode não treinar, você não pode não fazer musculação, você tem que fazer para a sua saúde mesmo. E a Sila
ela faz, gente, porque eu encontro ela direto, 7 da manhã a gente treina junto. Aí eu aderi a Ayurveda, né, que é uma medicina indiana que é de milenar. Também, ou? De alimentação e de cuidados, mas a minha alimentação é basicamente Ayurveda, eu cortei carnes, enfim. Eu acho que cada um vai achar o que é bom para si. Eu acho que uma coisa importante quando você tem essa idade é você não ficar buscando ser igual uma menina de 30, de 40, você não vai ser essa pessoa. Então acho que essa compreensão de quem você é também é importante e para mim hoje isso é super importante porque eu perseguia um grau de perfeição muito alto que você nunca conquista, então você tá sempre infeliz, né? E o Instagram, ele te deixa muito infeliz às vezes, né? Eu encontrei uma amiga minha ontem no shopping e a gente falou disso. Eu falei, nossa, minha, quanto tempo que eu não te vejo? Ela falou, eu falei, pô, tô te procurando no Instagram. Ela falou, saí. Eu saí porque eu fiquei muito mal com o Instagram, porque eu via todo mundo sempre viajando, sempre bonito, sempre fazendo ginástica, sempre com corpão, magro, cabelão, nananana. E eu falei, gente, porque as pessoas só mostram esse lado bom realmente, né? Tem essa coisa. O Instagram é muito bom para algumas coisas, mas ele também ele é um pouco tóxico. Por outro lado, eu acho que inspira. Eu me inspiro a ver alguém que tá indo treinar, me inspira. Mas a me querer irrita, treinar. às vezes, também ver que a pessoa tá sempre linda, não, maravilhosa. Irrita também. Não, principalmente comprando muita coisa, viajando. Não, comprando muito dinheiro. Viajando. Cara, eu tô cheia de boleto, aquilo lá me arrasa. Não. Pelo amor. Não, tem condição. Fico arrasada. Então, quer dizer, ele tem essa polêmica, né? Mas eu diria que a coisa mais importante para mim aos 60 é ser curiosa. Eu acho que essa é... A curiosidade A curiosidade, para mim, é o que me leva, em todos os sentidos, inclusive nessa questão que a gente está... Sabe, a gente se encontra lá no Rafa Protein, que é uma ginástica nova. Eu amo o Rafa, com ele... Assim, eu tô sempre procurando coisas novas. Eu também, porque todo dia fazer a mesma coisa, musculação, né? A musculação é um pouco chata, assim, pra todo muito dia. Chato, cara. Eu acho muito chato. E a gente vai no Rafa também, ele é meio que um professor, um amigo professor. Que é gostoso, né? Aí eu tenho o Rodrigo, que é o meu personal de todo dia. Eu treino junto com o meu filho desde a pandemia, que é muito gostoso, porque é um horário que a gente se encontra. Enfim, acho que você tem que tornar as coisas também prazerosas, mas acho que a curiosidade é o que te mantém vivo. Né? Eu sinto assim, meu pai tem 91, minha mãe tem 86 e eles continuam curiosos. Não, eu tenho um DNA também, gente, vamos falar aqui, que é importante também que as pessoas... Não é... A minha ascendência, eu sou polonesa, russa, por aí. Mas, enfim, eu tenho um DNA bem bacana, então acho que isso também é importante colocar, porque tem gente que não tem, aí a pessoa fica buscando... Acho que não dá pra gente ser quem a gente não é, né? Se querer ser a outra pessoa, não rola, né? Não dá. E que mulher que te inspira a ser essa mulher? Assim, você tem alguma inspiração? Ai, meu Deus do céu. Ai, as minhas amigas me inspiram muito. Eu acho que pessoas que estão perto de mim, eu não tenho uma pessoa muito longe. Eu acho que as minhas amigas me inspiram demais, assim. Você, a Raquel, a Marta, acho que a Thalita, sei lá, eu tenho sempre amigas que estão chegando perto de mim, realmente. Que são legais, que me põem para cima e que fazem coisas bacanas. Eu acho que a minha maior inspiração é essa. Não tenho, assim, uma mulher... E as pessoas, assim, não sei se você vai querer falar nomes. Como lidar com pessoas tóxicas? Como lidar com pessoas tóxicas? Porque eu acho que nesse teu meio aí deve ter muita gente tóxica também. Todos têm, né? Mas eu acho que nesse teu político... Tem. Depois, toda essa a política é meio tóxico, assim, eu acho. Tem. É um ambiente meio tóxico. Eu, em primeiro lugar, as pessoas com quem eu trabalho que são muito próximas de mim, a minha equipe é muito legal. E para mim isso é fundamental, assim, ter pessoas éticas, pessoas de muito bom caráter, para mim é fundamental. E eu já tive... em lugares que não era, gente que quer puxar o teu tapete o tempo inteiro, e aí você fica tenso, cara, isso é insuportável. E eu acho que uma noção que isso a maturidade me deu de saber quem eu sou, então eu não misturo muito o meu astral com o da outra pessoa, sabe? Eu acho que eu aprendi a fazer isso na yoga, na meditação, na terapia. E a maturidade, né? A maturidade também ajuda muito. A gente não se meter em confusão. A gente coloca limite. Isso mesmo, colocar limite. Eu acho que eu aprendi a colocar limite muito tarde na minha vida. Eu não sabia dizer não, nem para trabalho, nem para relacionamento, nem para sair, nem para nada. E eu tô aprendendo ainda. Não é que eu sei totalmente, mas eu tô aprendendo. Hoje eu disse não para um programa para vir aqui. Isso é limite. Gente, saiu. Mas é limite. Vocês têm que ficar ligados aqui no meu programa, porque se vem aqui, vem gente muito legal. É limite. Eu tinha um compromisso com você. Gente bacana, gente que a gente vai ter sempre intimidade para falar. Então,
não perde o foco. Vina Vivi, ó. Vina Vivi. Vina Vivi, eu amei esse nome, muito bom. Vina Vivi. E qual livro você acha que você... Que livro você está lendo? Qual livro você acha que você indicaria para uma pessoa que queira começar com essa... Trilhar, assim, um caminho parecido com o seu, diríamos? Olha, o último livro que eu li que eu gostei muito chama O Mago de Kremlin. É sobre o Putin, é meio uma ficção, mas não. E é muito legal, e é uma ficção, na verdade, e é de um autor que chama Dal Poli, que ele tem um outro livro que eu acho muito legal, que chama-se Os Engenheiros do Caos, que eu acho que todo mundo tem que ler, porque é exatamente sobre como essa nova direita usa as redes sociais para, enfim, para criar tudo isso que a gente está vendo. Esse movimento todo começou na Itália, e ele conta tudo isso, e eu acho que é muito importante a gente ler para ter a consciência do que rola. Eu estou falando da direita porque a direita usa muito melhor essa questão dos algoritmos e da rede social do que a esquerda, né? Mas a realidade se impõe também, né? Então, se as pessoas sentem que a vida delas não melhorou, não há rede social que ganhe a eleição. Então, isso também não é essa ilusão, não, a rede social faz tudo, não faz, né? Precisa da realidade. Então, como o governo, as pessoas, né, na economia estavam achando que a vida delas tinha piorado, elas não reelegem o governo e não há rede social que resolva isso. Mas eu acho muito importante a gente ter um entendimento de no meio do que a gente está, para ser menos manipulável, eu acho. Porque algum grau de manipulação de fake news a gente vai sofrer. E agora vem as deepfakes, enfim, vem essa coisa que ontem mesmo... Esses dias mesmo, no South by Southwest, eu vi um filme do Biden falando uma coisa que ele nunca falou, e você jura que é ele que está falando, que é a voz dele, a cara dele, a boca dele, e não é ele. Então, isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que ter um entendimento para poder sobreviver aí, né? Porque senão, assim, tipo, você pode imitar, uma inteligência artificial pode imitar a sua voz e ligar para o banco e dizer para transferir todo o seu dinheiro. No meu caso, transferir todos os meus boletos. Se quiser, eu já estou transferindo. Gente, que loucura. Se quiser, já estou transferindo, é ótimo. Você faz algum trabalho social? Você, nessa com a política, você se envolve socialmente em alguma coisa? Ou não? Olha, na pandemia eu me envolvi com um grupo que é maravilhoso, que foi um grupo que se formou no WhatsApp, que chama União Brasil, que, enfim, que arrecadou muita cesta básica, e eu, por um acaso, passei uma parte da pandemia em Curitiba, então fiz um trabalho de cesta básica lá também, e me envolvo sempre, viu, Vivi? Me envolvo sempre, e o próprio aplicativo Opinion, ele é muito social, né? Ele é muito, assim, chuva em Pernambuco, a gente entra em muitas coisas, acho que é fundamental, a gente não está nessa vida sozinho, né? A gente está nessa vida com muita gente à nossa volta, acho que a gente tem pouquíssima consciência de classe no Brasil, consciência social, né? A gente viu agora nas chuvas de São Sebastião, eu quero que os pobres morem longe de mim, e eu quero ficar fechado aqui num condomínio, e é muito a nossa consciência. Teve muita gente que também se ferrou, né? Nessa coisa das melhores casas, mas teve casas muito boas e teve gente que também perdeu as coisas. E que tenham essa consciência, não acho bom aprendem? Eu acho que é preciso, né, acho que essa coisa da mudança climática, enfim, de várias coisas que estão acontecendo no mundo são né, vamos prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Mas acho que a gente está bem longe disso e eu, enfim, atuo bastante. Bom, o podcast, na verdade, o grande viés dele é essa coisa de se relacionar, das conexões e de como fazer amigos. Por eu ter também amigos de vários segmentos, tanto assim que hoje só entrevistei 4 pessoas, que são 4 pessoas, uma bem diferente da outra. Então, assim, qual que é o segredo para você? O meu é estar com vocês aqui, poder, né, pegar um pouco de cada um, tirar a coisa boa e deixar a coisa ruim para vocês mesmos e ficar com a coisa boa. Qual que é o segredo para você de fazer conexões e ter amigos interessantes? Eu acho que para mim é a curiosidade, de novo, né? Para mim, eu sou muito curiosa a respeito das pessoas, então eu quero muito saber delas. Então eu faço... exatamente. Eu faço muito mais perguntas do que falo, se você notar. Só que aí eu fico sabendo, né? Então eu acho que eu sou muito boa de me afastar também.
Eu sou muito boa de me afastar. Eu não fico em relacionamentos que eu também não que eu não gosto, assim, que me fazem mal. Eu saio fora sem o menor constrangimento, assim. Eu adoro esse filme que tava... mais velha, é mais fácil ainda, dar uma de louco e falar tchau. Exatamente. Eu gosto Acho muito... que o 61 também... Nossa, ajuda muito nisso. Esse filme do Oscar, esse filme irlandês, sabe? Qual que é a história? É muito boa. Dos dois amigos, eles moram numa ilha e um resolve que não quer mais ser amigo do outro. E o cara não entende. Aí ele senta na frente do cara e fala assim, eu te fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Aí o cara fala, não, você não fez nada, você não falou nada. Eu só não quero mais perder tempo com você, eu não quero mais ser o seu amigo, eu não quero mais ficar ouvindo as suas histórias. Eu não tô mais com esse tempo, eu acho isso muito chato, eu não quero mais ser teu amigo. Então eu acho que eu faço um pouco isso, sem ser tão direta, mas eu acho que eu prezo muito pelo meu tempo. Você perguntou de namorar, eu acho que eu prezo muito por ter tempo para namorar comigo mesma. Com você mesma. Assim, eu percebendo. Você tá cada dia mais bonita. Não, mas eu prezo muito pelo meu tempo. Eu preciso de tempo sozinha, eu preciso de tempo para as minhas coisas, para as pessoas que eu gosto. Eu não fico muito perdendo tempo com bullshitagem, sabe? Gente, tem uma história muito engraçada. Eu e a Sila, quando a gente se separou de numa das nossas separações, a gente foi pra Cuba. As duas chorando, com cara de inchado, com outro amigo que tinha acabado de separar. Bom, foi a coisa mais engraçada do mundo. Porque a gente fez muitos amigos. A gente fez amigos em todos os lugares. A gente saiu daqui chorando e não parou de rir lá. Exatamente. Então, assim, uma deixa. É muito legal quando você tem, né? Você cruza. Então, na nossa história de vida, assim, juntas, a gente se cruzou em várias fases, assim. É verdade. Né? E a outra coisa que eu queria falar é isso, é você manter os amigos também. Os amigos. Né? Quer dizer, os amigos que valem a pena, você mantém. E isso você tem que cultivar. Né, assim, com você eu nem preciso, porque a gente se perde quando se acha tá ali junto, né? Mas eu acho que eu aprendi isso também, que é preciso cultivar. Porque tem gente que fala, o fulano não é mais meu amigo, mas a gente não cultiva, né? Exatamente. Tem que cultivar, tem que estar pronto para ouvir. Exatamente. Eu acho que a amizade é muito mais você ouvir também do que falar. E você ir entendendo que tem pessoas que estão numa vibe diferente. Assim, que podiam estar numa vibe parecida com a sua no momento X da sua vida, jovem, e hoje tem valores diferentes. Então, quem tem valor muito diferente dos meus, tipo, sabe, pra quê, né, que você vai ficar ali nessa... Né? Já basta a família, né? A família a gente tem isso, né? Família é família e você convive ali com as diferenças. Mas eu acho que... e olhar para o outro, né, Vivi? Eu acho que a gente olha muito pouco para o outro, né? A gente olha muito para si mesmo, para o programa, não sei o quê. Mas essa coisa do jornalismo, ela dá a você uma coisa que eu acho que uma conversa, você vai perguntando. Eu sou aquela pessoa que em 5 minutos eu tiro tudo que eu quiser da pessoa. É verdade. Mas vamos lá, sabe, é você se mostrar interessado e você vai atraindo as coisas, vai conversando e a conversa flui. Tem gente que só quer falar dela própria, é difícil, realmente. Não, é muito chato. É muito chato. Tudo, né? E quando só quer falar dos seus problemas? Nossa, pelo amor de Deus. A pessoa fica... Pelo amor de Deus. Você vive 10, 15 anos com a pessoa tá sempre falando dos problemas. E os mesmos, né? Que são recorrentes e ela não resolve. Eu tô cansado, fulano isso, tá sempre com o mesmo problema, ou é homem, ou é dinheiro, ou é isso, aqui. Exatamente. É uma coisa cansativa. E eu acho que hoje em dia, realmente, eu acho que a maturidade faz a gente não querer mais perder tanto tempo mesmo. E eu gosto de ter novas amizades também, eu não tenho preguiça. Tem gente que fala... Eu tenho um pouco preguiça, mas eu gosto. Assim, eu gosto de fazer no cabeleireiro, eu faço. Eu, às vezes, tô na fila de alguma coisa, eu faço. Eu gosto, eu sou uma pessoa que eu faço muitos amigos. E eu fico íntima muito rápido. Eu também. Muito. Eu também então, fico. Assim... eu não sou assim de fazer amigo do nada. Tipo, a nossa amiga Raquel, por exemplo, faz amigo no avião. Né? Vai conversando com a pessoa daqui até Nova York. Eu não, gente. Eu entro tem gente que tem uma peneira muito larga. Eu tenho uma amiga também que tem uma peneira... Não, gente, eu viajava muito com ela. Ela vai fazendo amiga com a pessoa do lado. Chega lá, troca telefone. Eu falo, cara, pra quê? Nós não temos tempo nem de ficar nós duas, nem de viajar. Não, eu ponho a máscara, ponho um filme, não faço esse tipo de coisa, não. Mas quando eu encontro pessoas que são amigos em comum ou no trabalho e eu vejo que bate, eu cultivo. Eu vou atrás de ficar amiga daquela pessoa. Eu gosto, sabe? Eu me dedico a ficar amiga daquela pessoa. Eu não fico esperando uma outra oportunidade para encontrá-la. Não, eu ligo, eu mando uma mensagem, falo, gostei de você, vamos almoçar, vamos fazer tal coisa, eu vou atrás. E assim. Continua, né? Quando agrega. Quando agrega, exatamente. Eu acho que é gostoso. E você acha que teve alguém que as pessoas não te levam um pouco a sério no seu trabalho, com essa coisa de banco e tudo mais, por conta dessa seu visual, fashion, toda bonitona, cabelão, maquiada...
Você é uma pessoa mais fashion, né? Você gosta de moda. Qual eu é a sua ligação com a moda? Adoro moda, adoro arquitetura, adoro arte, que né, são outras características do que eu faço. E, de fato, Vivi, causa estranheza. Eu tive uma época... Adoro. Eu tive uma época da minha vida que eu tentei tirar tudo isso, porque eu achava que era muita distração, sabe? Eu chegava, tipo um carro alegórico, não, eu não sou um carro alegórico, quem está me ouvindo, mas eu chegava com muita informação, e com muita informação que me colocava em algum lugar, sabe? A bolsa que custa não sei quanto, a joia que não sei o quê, e aí a pessoa me caracterizava como tal. Hoje eu evito esse tipo de coisa, mas eu não consigo deixar, né? A moda para mim é um veículo, é um jeito de eu me manifestar, eu gosto. Um lifestyle. E hoje eu acho que agrega, por exemplo, quando eu dou entrevistas em TV, quando vem enfim, o retorno, né, da produção, o que funciona, porque eles querem audiência, né? Então, claro que eu tratar de dados, eu tratar né, do que eu trato agrega muito, mas a minha roupa também. Ela estava vestida de um jeito que eu achei muito legal, que era diferente e tal, então agrega. Agora, no ambiente masculino, como o mercado financeiro, tem sim. E em outros também, no político, tem sim muito preconceito. Eu recebi outro dia um hater que eu achei engraçadíssimo. O cara não gostou de alguma coisa que eu falei numa TV, e aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim: mas com o tempo que você deve levar tratando dessa juba, não deve ter tempo para botar nada na cabeça mesmo. Gente. Então, e o meu cabelo incomoda muito, especialmente. As pessoas se incomodam. Não, tá me incomodando, porque eu tô achando tão bonito que eu quero um igual. Mas já põe ele pra trás, que eu acho que tem a coisa... Cabelo, eu tenho vontade mas tem a coisa da idade, né? Como que você tem essa idade e tem esse cabelo, como você tem essa profissão e você tem esse cabelo, e aí quanto mais as pessoas falam, mais cabelo eu fico. Adorei. Eu tô adorando brincar de cabelo, então cada vez mais eu tô com cabelo, porque... A Mônica Martelli, que é bastante minha amiga, ela falou: Vivi, cabelo outro dia é tudo. Assim, qualquer produção, em qualquer coisa, tem que ter cabelo. A minha mãe sempre falou isso. Você sabe que a minha mãe falava que quando ela estava grávida, quando ela ficou grávida, você não sabia o sexo do bebê, né? Aí ela fala que ela só pensava que ela queria ter uma menina de cabelo bonito. Eu falo: como assim, mãe? Você não queria ter uma menina saudável, uma menina inteligente? Ela, não, só queria que tivesse cabelo bonito. Eu falei: olha, deu super certo. Eu sofri bastante. Conseguimos. Você sofreu com cabelo? Não, conseguimos. Cabelo, eu gosto de cabelo. Não, cabelo é importante, mas o que tem dentro da cabeça é mais. Gente, foi muito legal conversar com você. Sempre adoro. Você vai voltar várias vezes aqui. Eu espero que eu vi na Vivi. Eu ia falar para todo mundo compartilhar, seguir, falar, dar ideia de quem vocês querem que eu entreviste. Mas assim, vamos me ajudar, porque eu quero continuar aqui, trazendo essas pessoas e pra gente saber mais da intimidade de cada uma delas. Olha, obrigado. Eu desejo genuinamente muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai ser. Obrigada. Um beijo. Beijo.